publicou mais uma rodada da pesquisa Consulte hoje de manhã. É a 4ª pesquisa Consulte publicada este ano pelo jornal Tribuna do Norte. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 27 de outubro. Agora foram entrevistadas 1.700 pessoas nas 12 regiões do estado. A pesquisa, Suzy Noronha, a diferença do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, para o segundo colocado, Rogério Marinho, caiu. Ficou em apenas 2,4%. A pesquisa passada era 6% a diferença. Diminuiu de 6% para 2,4%. Alisson tem 32%. Armandinha, tá complicado aqui, viu? Deixa eu achar aqui o gráfico. Ave Maria. Tá do final aqui. Rogério Marinho. Não, vamos lá. Tá. A terceira pesquisa Consulte, publicada pelo jornal Tribuna do Norte, aponta um cenário de empate técnico. Segundo os números, o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, viu sua vantagem sobre o senador Rogério Marinho cair para 2,4%. Em maio, a diferença era de 6 pontos. E agosto era de 4,71. O resultado atual configura empate técnico com a menor diferença dos dois na série das pesquisas publicadas. Segundo a Consulte, Alisson tem 30,88% das intenções de voto, se a eleição fosse hoje, e Rogério Marinho teria 28,47%. O secretário de Estado, Carlos Eduardo Xavier Cadu, aparece em terceiro com 5,76%. Em maio, Alisson tinha 30,94%, subiu para 33% em agosto e agora caiu para 30,88%. E Rogério pulou de 24,94 em maio, foi para 28,47 em agosto e agora aparece com esse mesmo índice. No cenário de Álvaro Dias, no lugar de Rogério Marinho, Alisson tem uma vantagem considerável. Ele tem quase 11%, tem 11% de diferença de vantagem frente a Álvaro Dias, e Carlos Eduardo Xavier, nesse cenário sem Rogério Marinho, sobe de 5,45% para 6,18%. A situação de Cadu muito ruim no Instituto Consulte, a situação de Alisson boa, mas diminuindo, é a terceira pesquisa que diminui, e o senador Rogério Marinho deve ser por causa do projeto como é o nome, PL 22, que Rota 22, que roda o estado todo, deve estar trazendo essa melhora para Rogério Marinho, né? E, logicamente, o cenário nacional também, já que Alisson não tem figuras a nível nacional se vindo de cabo eleitoral para ele. Então, no cenário com o Álvaro, Alisson tem 11% de vantagem. No cenário com o Rogério Marinho, há um empate técnico. Porém, o Instituto Consulte inovou, né? Ele colocou um cenário, Bruno Araújo e Suzy, com a chapa fechada e perguntou às 1.700 pessoas se as chapas fechadas, em quem você votaria. Você votaria na chapa Rogério Marinho, Álvaro Dias e senador Stevenson Valentim como candidatos ao Senado? Essa chapa liderou, com 29,88%, ficou em primeiro colocado. A chapa Alisson Bezerra, Zenaide e Carlos Eduardo Alves ficou em segundo com 26,18%. E a chapa com Carlos Eduardo Xavier, Fátima Bezerra e Tabata Pimenta para o Senado teve apenas 8,29% da preferência dos entrevistados, gente. Então, quando foi apresentado à população a chapa completa, em qual dessas você votaria, a chapa Rogério Marinho, Stevenson Valentim e Álvaro Dias se torna muito forte, ficando em primeiro lugar com 29,88%. E aqui, sem ver pesquisa nenhuma, eu vou reafirmar o que eu disse segunda. Carlos Eduardo bota Rogério e Zenaide para baixo. Alisson, que lidera as pesquisas, caiu quase 5% com a chapa do Senado. Ficou em segundo, com Zenaide para o Senado e Carlos Eduardo sendo os candidatos senadores dele, com 26,18%. E a chapa Cadu, Fátima Bezerra e Tabata Pimenta, se a eleição fosse hoje, passaria vergonha. Teria 8,29%. Vamos começar do começo, do primeiro cenário que você trouxe, Bruno. Dessa evolução dos dados de Rogério Marinho e de Alisson. A gente percebe aqui nos números que, curiosamente, Alisson cai, mas Rogério não cresce em relação às últimas duas pesquisas. Rogério ele estabilizou naquele número de 28,47 e Alisson, esse sim, perde 3 pontos percentuais
e perde literalmente porque está fora da margem de erro, essa queda. Então ele cai uma pontuação e fica dentro da margem de erro, criando de fato um empate técnico. Eu fico curioso para saber o que é que de fato deve ter reduzido esses números. É importante dizer que Rogério é pré-candidato ao governo. De todos, é o que é pré-candidato há mais tempo, que já falou, inclusive, literalmente, que é pré-candidato ao governo. Os demais, como o caso de Cadu, ele está trabalhando isso, disse que é pré-candidato, mas é um nome que precisa ganhar tração e capilaridade, porque o desempenho ainda é muito baixo em detrimento daquilo que poderia, e eu não sei se existe alguma incerteza sobre Walter ser candidato ou não, e isso pode talvez estar segurando um pouco esse crescimento de Cadu, porque eu imagino o Cadu, enquanto candidato do PT, partindo de um patamar mínimo de 12%. Mínimo de 12% no estado. Isso é um patamar mínimo de que qualquer candidato que disputar pelo PT partiria desse número. Então, talvez haja ainda uma insegurança em relação a isso. É a questão dos números de pessoas que não sabem. Elas oscilam sempre dentro de uma margem próxima de 20. É um percentual que, quando você diz que não sabe, você pretende votar em algum dos nomes que estão postos. E se você pretende votar em alguns nomes que estão postos, talvez ele fique ali oscilando entre o centro e uma definição da esquerda, porque os nomes da direita estão muito claros. E aí talvez as pessoas estejam esperando por essa definição. Mas, de fato, esse cenário é ruim para Cadu, porque ele larga muito atrás, teria muito chão para percorrer, mas quando a campanha começar e o PT sabe fazer campanha, ele pode ter um crescimento maior. Mas se deixar esse descolamento entre Alisson e Rogério nesses patamares, é difícil. Rogério Marinho, eu concordo que ele vem fazendo o dever de casa, vem aí passeando, né, indo pelo estado inteiro, conversando, fazendo suas articulações, e é comprovado o crescimento. Ele está em uma crescente, cada vez mais vai subindo, mesmo que tenha essa paralisação, tenha dado essa estacionada, mas ele vem crescendo e vem diminuindo toda essa amplitude que Alisson tinha. Mas se você perceber também, Alisson, ele deu uma mergulhada com relação ao estado. O Alisson, ele está mais tranquilo, passou a história do Mossoró Cidade Junina, teve todas aquelas questões de que é propaganda antecipada ou não antecipada. Alisson, ele mergulha, ele não tem uma narrativa, ele não tem ele não tem esse esboço nacional, ele não está nessa polarização, né, que a gente vive aqui do Brasil de direita e esquerda, não tem esse crescimento. Cadu, essa situação de Cadu, ela pode mudar completamente quando realmente for dito, não, ele é o candidato, a eleição chegou, ele vai dar uma subida do PT, que aí vai precisar de um crescimento, mesmo eu não acreditando que o candidato de Fátima Bezerra seja Cadu, continuo afirmando que o candidato do PT vai ser Walter, né? Quando chegar lá na frente ele vai dizer, não, sou eu mesmo, o povo quer, aquelas emoções que a gente viu aí na história do Brasil inteiro, de político dizendo que não é candidato, quando chega na hora, diz, não, botei meu nome a favor do povo, vamos construir essa história toda. Ele vai ter aí no meio dessa história de quando assumir ainda uns 3 meses para tentar se soltar de Fátima, provavelmente não irá conseguir, porque querendo ou não, ele é o vice dela. Mas quando a gente chega no Senado, o Stevenson, ele continua com essa situação boa dele, Zenaide sim, e quando a gente coloca Carlos Eduardo, minha gente, que âncora é essa? O caba puxa todo mundo para baixo. Quem já foi Carlos Eduardo, né? Mas nada mais do que reflexo da construção e da falta de confiança que os políticos têm e hoje em dia é refletido em toda a sociedade. Eu de fato preciso discordar em relação a essa questão de Carlos Eduardo, porque dentro de um cenário Alisson, Zenaide e Carlos Eduardo, eu não acho, sinceramente, que ele seja ruim para Alisson. Não consigo ver isso. Ele pode ser ruim para Zenaide. Porque Zenaide, ela não vai bem no primeiro voto em nenhum dos espectros. Ela é o melhor segundo voto, isso disparado. Mas ela não é o melhor segundo voto. A presença de Carlos Eduardo, por mais que ele não atraia tantos votos para si, enquanto candidato ao Senado, porque Zenaide é uma candidata hoje mais forte do que ele, porque ela é candidata à reeleição há mais tempo, eu tenho a sensação de que Carlos Eduardo ele pode abrir portas para Alisson em Natal e contribuir com isso. O problema é que Carlos Eduardo, claro, não é mais prefeito, foi terceiro na eleição municipal passada, mas ainda assim ele é um nome muito mais forte em Natal do que o próprio Alisson. Então ele pode não agregar e fazer a diferença no resultado final, mas ele agrega.